sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu vou me autodescrever, não é? Então, eu visto blusa laranja, calça jeans azul, tenho estatura baixa, uso óculos, cabelo tamanho médio e estou em pé nos estúdios Educa Recife. Como sempre falo, tenho a companhia aqui de Jéssica, né, que torna a nossa aula muito mais acessível, e também a professora Camille Borba no chat, né, essa pessoa maravilhosa, simpática, né, cheia de carisma, e aí ela faz essa interação comigo e com vocês nesta ferramenta tão importante que precisa, não é, ser movimentada por todos nós. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é meu sinal. Como vocês estão hoje, sexto ano, espero que muito bem. Estou aqui conectando no chat, tá? Para dar esse olá para vocês, para que vocês possam interagir com a gente, mandar dúvidas, perguntas, comentários, elogios para essa professora sensacional que é a professora Adriana. Então, pensando em acessibilidade, né, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos pretos, cacheados na altura do queixo. Tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado. E estou com a farda azul sentada em frente ao computador, esperando o quê? A sua interação. Isso mesmo. Então, eu espero que vocês aproveitem essa aula, que tem um conteúdo que, às vezes, assim, vocês podem olhar e dizer, para que é que isso vai servir na minha vida? Acreditem, vai servir. Viu? Então, já volto. Isso mesmo, professora Camille. O nosso tema de hoje, não é, palestra, seminário e debate. Né? Esse conteúdo no sexto ano, sim, pessoal, porque são gêneros, não é, orais que precisam, não é, ser visto com muita antecedência por todas as séries, não é? Porque quando eles estão acontecendo dentro do ambiente escolar, dentro de outros contextos, vocês irão identificando, não é, o papel de cada um personagem, não é, de cada uma atuação dentro deste conteúdo, tá? Dentro desse gênero. Então é importante, sim, todo conteúdo é bem-vindo, toda a aprendizagem deve ser bem-vinda, bem-vindos na nossa vida, não é? E aí, pessoal, acolha com carinho mais um conteúdo de língua portuguesa. Quando falo assim, virou até uma marca, não é? Porque eu sei, não é, professora Camille, que são as memórias afetivas que vamos construindo ao longo da vida que faz a diferença, não é? Então, pessoal, o aprendizado deve sempre gerar em nós, não é, uma memória agradável. Nem sempre falamos isso, não é? Eu amei esse conteúdo, eu gosto dessa disciplina, não é? Tem aquelas que a gente não simpatiza muito, mas precisamos passar a ter essa empatia, porque o aprendizado primeiro beneficia a nós mesmos e depois contribui com o aprendizado também de outras pessoas. Então vamos Professora Adriana, que quis interromper, né, apenas para mostrar que estou com um belíssimo batom agora. Sim, sim. Para dar uma clarinha, uma corzinha. E porque Sabino apareceu aqui, coisa boa, né, dando seu olá. Então, bem-vindo, Sabino. Obrigada pela interação, né? Verdade. Faz muita diferença pra gente. Espero que você goste da aula de hoje. E qualquer coisa, grite. Estou aqui no chat. Sim. Sabino, bem-vindo. E aí nós vamos começar nossa aula perguntando, não é? Vocês sabem que são gêneros orais? Já falamos aqui muitas vezes, não é? Vocês já tiveram esses contatos com os gêneros orais, não é? Na sala de aula, com os professores de vocês e professoras. E aí nós vamos rever, não é? Quais são esses gêneros orais? Então, lembram que, eu gosto de lembrar, não é? Lembrem que
nós somos agentes da comunicação. E esse eixo oralidade, ele é exercido o tempo todo. E aí é interessante pensar, ó, e ver, não é? Estarmos aí revendo, não é? Esses gêneros orais. Os literários são cordel, causos e similares textos dramáticos, né? A canção, o conto, a novela, romance, crônica, poema, texto dramático, não é? Esses são os gêneros orais que nós temos. Os da imprensa, não é? Que estamos aí sempre trabalhando, não é? Em cima dessa aprendizagem. São os comentários radiofônicos, a entrevista, o debate, o seminário, a palestra, não é? O depoimento. Então, pessoal, nós estamos o tempo todo nos comunicando e também assistindo em contato com esses gêneros que são orais. É uma área, não é? É um eixo, uma área da língua portuguesa, um eixo da língua portuguesa, onde é muito exercido por vários profissionais. E também no dia a dia, não é? Nós estamos sempre em contato. Então, quando vocês pensarem, não é? Ou tiverem esse contato, ou pensarem que é um gênero oral, aí você lembra, não é? Que nós temos aí a entrevista, o debate, não é? Nós temos também a música cantada, não é? Que é da parte literária, não é? Campo de atuação é a literatura. E aí vocês vão perceber o conto, e aí vocês lembram que todos esses gêneros são orais, ok? Eles também não deixam de contribuir com a nossa escrita. Eles estão presentes, não é? Atuando e fortalecendo a nossa escrita. Lembra que eu trouxe para vocês, só lembrando, não é? As perspectivas da gramática, onde você pode, não é? Ter a base da gramática normativa, mas aí você pode também vivenciar essa gramática descritiva com todas as possibilidades, lembrando que a língua é um sistema vivo, mutável e que todos nós somos agentes da comunicação. Em diferentes contextos, estamos vivenciando a gramática, não é? Normativa e também a descritiva. Às vezes estou aqui falando com vocês com a gramática, não é? Normativa, usando todas as regras da oração. Às vezes estou aqui me comunicando com minha parceira de trabalho, Camille Borba, aqui com vocês. Eu digo, simbora pessoal, estou dentro da gramática descritiva, não é? Com uma linguagem coloquial, mas o que deve permear esse momento é a gramática normativa, não é? Mas podemos sim usar, não é? Fazer essas inferências, essas interações dessa forma. Então vamos embora. Então esses gêneros aqui, ó, palestra, seminário, debate, não é? São esses que estaremos trabalhando hoje. Palestra, seminário e debate são considerados gêneros da oralidade. São exposições preparadas previamente com leituras e anotações escritas. Vocês percebem que mesmo sendo um gênero da oralidade, não é? Existe uma anotação aí, não é? Anotações escritas são feitas antes de ser exibido, não é? Uma entrevista, um debate, não é? Um seminário, embora apresentados oralmente, dependem da escrita para existir. Então, minha gente, a oralidade e a escrita andam muito juntas, não é? Sempre juntas. Então, são dois eixos importantes. Palestras e debates e seminários são ótimos exemplos de gêneros orais, mas para que esse se torne domínio consciente, a atividade de linguagem precisam ser apoiados em pesquisas bibliográficas, não é? Ou seja, em gêneros escritos. Então, um seminário, uma palestra, ela é dada, não é?
respaldada, fundamentada em pesquisas bibliográficas. Tem sempre um teórico, não é, ali embasando esse conhecimento, esse conteúdo que está sendo exposto pelo palestrante ou debatedor, não é? Precisamos saber o que vai ser dito, não é? Faltou aí o verbo ser, não é? É bem interessante prestar atenção, não é, na escrita. Então, erro aí de digitação, e nós temos que ler prestando atenção e observar isso aí, pessoal. Não é? Então, devemos ler prestando atenção, ler mais de uma vez. É muito importante. Então, precisamos saber o que vai ser dito oralmente, fazer uma perfeita combinação dos gêneros escritos e orais. Como contrário, nenhum desses terão sucesso. Então, nós não teremos sucesso se esse planejamento por trás de tudo isso não acontece. Então, não somos bem-sucedidos em um seminário, em uma palestra e nem tampouco em um debate, porque em um debate nós temos, não é, que perceber que aqueles debatedores, geralmente é mais de uma pessoa, não é, deve conhecer deste conteúdo. Até o moderador, que é aquela pessoa que fica ali, não é, organizando esse momento de debate, deve conhecer também deste conteúdo que está sendo debatido. Para ter sucesso nos gêneros orais, é preciso ter entonação, interação ativa com o público, material apropriado, como data show, gráfico e etc. Leitura prévia de textos e anotações também é muito importante. Uma palestra é a apresentação oral que pretende explicitar informações ou ensinar pessoas a respeito de um assunto. Então, geralmente, nas formações, não é? Dentro de empresa, dentro de uma associação comunitária, acontece palestras onde esse palestrante, não é, esse profissional de determinada área, traz um conteúdo que vai fortalecer o conhecimento dessa determinada comunidade, não é? Seja dentro da empresa, seja em uma associação comunitária, seja em uma escola, sempre tem um ambiente, não é, adequado para que aconteça estas palestras. Vamos seguindo. Então, um tipo de palestra muito conhecido é a aula expositiva dada pelo professor em uma sala de aula ou auditório. Então, vocês têm esse contato, não é, diariamente com esse tipo de palestra. A aula expositiva é uma palestra também, não é? Porque estamos conversando aqui sobre gêneros orais. E falando para vocês, não é, que a escrita traz essa base também, não é, para este gênero, não é? Então, o gênero oral, ele é planejado por meio da escrita. Há uma pesquisa por trás, não é, de todo o tema que vai ser permeado, não é, dentro, que vai estar ali, não é, sendo discutido dentro dessa palestra, desta aula expositiva. Então, tem toda uma preparação. Então, o discurso de um político, não é? Então, quando um político ele vai discursar, e aí é interessante, porque dentro desse discurso, essa pessoa que vai estar discursando, não é? Que é um personagem público, não é? Que é da população, não é? E aí se divide, não é? Os que são apoiadores, os que são contrário àquele político, não é? E aí esse político, esse personagem público, ele deve ir, não é, para um debate, conhecendo as diversas situações, não é, que precisam ser modificadas dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país. E aí é interessante que quando você assiste um debate, você percebe aquele personagem, não é?
dentro da política que está preparado para lidar com as diferentes situações, não é? E questionamento colocado ali pelo outro, e aquele outro que não está preparado, não é? Que não está pronto, não é? A respostas e as ações. E aí é interessante, não é? Quando vocês ouvirem, não é? Um discurso político ou qualquer outro discurso, aprendam, não é? Desde já a analisar as falas, não é? Entender o que é que está por trás de todo aquele pensamento, não é? Aquela linha de raciocínio, o que é que está sendo falado, o que se pretende fazer, é importante prestar atenção, não é? Em um discurso. As palestras, não é? Têm um papel significativo fora das salas de aula. Prêmios acadêmicos, por exemplo, não é? Geralmente inclui uma palestra como parte da homenagem. Então, em todo prêmio acadêmico, quando alguém vai ser premiado, antes dessa premiação, né, há uma apresentação, há uma programação organizada. Há uma apresentação, esta pessoa vai falar, não é? Ou a pessoa responsável que vai premiar vai falar a respeito daquele prêmio, a importância daquela pessoa que está sendo premiada, não é? Pelo seu trabalho, pelo trabalho que foi desenvolvido ali. Então, existe toda uma preparação, não é? Dentro dessa palestra. Há uma programação a ser seguida. Às vezes tem uma música também, não é? Que é um gênero oral, que é cantado naquele momento. Às vezes tem pessoas importantes na vida da pessoa premiada, que vai lá e fala a respeito do prêmio e da importância dessa pessoa, não é? Na sociedade, na vida daquela comunidade, na vida daquele ambiente escolar. Então é muito importante, não é? Quando estamos assistindo uma programação escolar, não é? Que é o nosso contato diário, ou até mesmo uma programação pública da nossa cidade, do nosso estado, identificar, não é? Estes gêneros e como eles são organizados. Esse momento, não é, professora Camille, é um momento de aprendizagem prática, não é? E apresentamos este gênero para dizer que ele está atuando, não é, nesse campo social diariamente. E é interessante a gente pensar que as palestras elas podem se organizar em torno de qualquer tema. Sim. A gente pode ter palestras sobre tudo, né? Sim. Sobre saúde pública, sobre direitos, sobre literatura. Sempre enfio uma literatura, claro. né? A gente pode ter palestras sobre bem-estar, sobre muitas coisas, né, professora Adriana? Isso mesmo, professora Camille. E aí eu trago para vocês aqui, ó, a escrita está sempre aqui, não é, permeando as nossas aulas. Então, palestras públicas, né, como movimentos sociais e sindicatos. Estes, historicamente, têm feito inúmeras palestras públicas e gratuitas em uma grande variedade de temas. Por quê, minha gente? A palestra pública, ela traz uma informação e alcança muitas pessoas. Isso é muito importante, não é? Então, elas estão sempre acontecendo, não é? Nós temos também as igrejas locais, não é? Os centros comunitários, independente, não é, das religiões existentes, não é? As igrejas, os centros são locais também de palestras públicas, onde ali tem todas as classes sociais, alcança diversas pessoas, não é? Os centros comunitários aí nos seus bairros, bibliotecas, também é um local que acontece palestra, não é? Museus e outras organizações, não é? Oferecem palestras dadas por interesse de membros constituintes ou como prosseguimento de suas missões. Então, cada comunidade, não é? Cada povo, vou falar assim, não é? Tem um interesse, tem um objetivo. E essas palestras, elas divulgam, não é, a missão que este centro comunitário tem. Então, quando vocês forem, não é, a uma palestra pública, seja no posto de saúde, seja no pátio da sua escola, não é, seja na sua igreja ou no seu centro,
onde você está inserido, não é? Onde a sua família frequenta, não é? Onde você é levado, levada pelo seu responsável, perceba que ali está sendo, não é, exercitado um gênero oral, tá? Então a palestra é um gênero oral. E o que é seminário? Não é? Seminário é um método de estudo, objetivo principal e último desse gênero. Desse gênero oral, vou refazer, vamos ler novamente? O objetivo principal e último desse gênero oral é levar todos os participantes a uma reflexão aprofundada de determinado problema a partir de textos e em equipe. Então, o seminário geralmente é apresentado, não é, por uma equipe que organizou, que preparou ali, não é? Como desde o início da aula eu falei, não é? Todo seminário, toda palestra tem uma preparação antes, não é? Tem o uso aí da escrita, tem a pesquisa feita, não é, de teóricos que embasam, que traz para a gente essa fundamentação. Então, ninguém vai palestrar, fazer um seminário, sem antes fazer uma pesquisa. Então, o sexto ano começa a se acostumar com isso, tá? Quando a professora lá, o professor pede uma pesquisa, pesquise sobre isso. Você vai lá no Google, não é? E vai lá pesquisar aquele tema. Então, você vai lá porque você vai ter que mostrar para a sua professora que foi feita uma pesquisa, não é? E essa pesquisa é para lhe fundamentar naquilo que você vai falar, tá bom? Então, o roteiro de um seminário. E aí nós temos aí, deve-se apresentar o material impresso com o tema desenvolvido, no caso de textos literários, resumos de biografia do autor, do texto em questão e da ideia central, não é, deste texto. E aí deve existir, não é, haver um trecho do texto escolhido pelo grupo como central, sobre o qual se deve fazer uma leitura em voz alta, não é? Aquela parte que é apresentada. Depois você faz um roteiro do que será falado, incluindo os temas do texto, não é? E aí, no caso de ser um texto literário, um resumo sobre o autor, o estilo, a obra e temática problematizada da obra em questão. Então, tem a apresentação, não é? E aí eu deixo aí para vocês os recursos audiovisuais, né? Que deve existir. A linguagem que predomina em um seminário é a verbal, porém não significa que não se possa fazer uso de outros recursos, como audiovisuais, como retroprojetor, filmes, slides, CDs, não é? Que isso aí já ficou para trás, não é? Mas é interessante Adriana, trazer. eu acho que ninguém do sexto ano não observou um CD de computador. Sim, é verdade. Essa geração aí, não é? Já é bem tecnológica e aí já faz uso de outros elementos aqui multissemióticos, não é? Então, a postura do apresentador também é importante, não é? Deve se mostrar seguro, né, do tema estudado. Além disso, estar atento ao tempo previsto para a sua apresentação, não esquecendo que sua fala deverá ser modulada, não é? A oralidade, não é? Que nós estamos aqui falando, não é? Predominância da variedade padrão da língua, havendo, assim, certa proximidade com a escrita, mesmo sabendo que a modalidade usada nos seminários seja, obviamente, a falada, não é? Que é o tempo todo, não é? Então, nós não devemos usar gírias quando estamos apresentando um trabalho, não é? Então, devemos estar ali, como apresentei para vocês, diversos tipos de gramática, não é? Devemos estar ali na normativa, na norma padrão, não é? E aí deixamos um pouco de lado as gírias nas apresentações. O debate é aquele momento de discussão, não é? Entre duas pessoas ou mais, não é? Colocando ali as suas ideias. E aí, neste debate, não é? Geralmente, esses debates são longos. Tem debates que parecem ser bastante cansativos, não é? Para o público. E aí, eles devem ser bem
objetivos naquilo que eles estão debatendo, né? E aí eu falo dos debatedores, não é? E aí, geralmente, essas pessoas, não é, nos debates, nas discussões amigáveis podem ser a respeito de diversos temas, não é? Como esporte, política e etc. Então, eles não devem ser confundidos por briga. Debate não é momento de briga, pessoal. Então, é para conversar, não é? Falar suas opiniões. E aí, nós temos também alguém importante, que é o moderador, aquela pessoa que fica ali, não é? Falando, não é? Às vezes, intervindo neste debate para manter a ordem. Controlando, né, professora Adriana? Controlando. E aí, professora Camille, nós não vamos falar muito, porque o nosso tempo voou. Infelizmente, né? quando a gente aborda coisas assim, né, a aula às vezes engata e a gente perde o tempo. Com isso, me despeço de vocês. Um beijo, até a próxima. Isso, professora Camila, eu deixo aí, não é, a atividade para vocês. Vocês escolham um tema que abrange o interesse de todos e todas, não é, do grupo, e discuta civilizadamente com seus colegas, não é? Então, é importante pensar sobre isso, não é? Você conversar, falar com o outro, aprender a ouvir a opinião do outro sem brigar com o outro, tá bom? Então, me despeço de vocês. Agradeço a Jéssica, não é, que tornou a nossa aula muito mais acessível. E até a próxima, pessoal.